Olá, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a este que é o primeiro evento de Ler por Aí aqui na Casa Independente, desde que nos instalámos aqui em junho. E muito rapidamente só apresentar então a Raquel Ochoa, o Paulo Moura, que vão conversar sobre os livros um do outro, que são, respectivamente, da Raquel Ochoa, Pés na Terra, e do Paulo Moura, Cidades do Sol. E agradeço muito aos dois. Então, espero que apreciem. Muito obrigada. Obrigada. Olá a todos, parece que começo eu a falar e é com uma grande honra que aceitei este convite, a ideia de facto foi do Paulo, de termos esta conversa em que exploramos mutuamente as sensações que tivemos ao ler os livros um no outro. E nós somos em comum dois viajantes, mas temos duas profissões muito diferentes. O Paulo é repórter, um grande repórter, já foi um grande repórter da nossa comunicação social em pleno ativo. Depois aconteceu aquela desgraça ao público, né, que todos nós agora vemos os efeitos, e uma das chatices foi tirarem grandes repórteres como tu do ativo. Hoje em dia dedica-se, e bem, no seu esquema mais freelancer, a fazer grandes viagens e a reportar e a trazer-nos histórias dos sítios mais inacreditáveis e também dos mais óbvios. Portanto, ele tem, por exemplo, aquele livro que é o Extremo Sul, que é a viagem de moto de norte a sul do país, pela costa, mas tem, por exemplo, uma casa em Mossul, em que conta a devastação que é aquela zona, portanto, com os efeitos da guerra. De qualquer maneira, é uma pessoa que continua a ter uma escrita extremamente ligada à sua base, à sua formação, que é a formação de jornalismo. E eu até tenho formação em jornalismo, mas nunca de forma alguma tentei ser repórter, e não com esse estatuto. E o que eu acho que é a grande semelhança e diferença entre mim e o Paulo, tive a oportunidade de refletir sobre isso, é que eu acho que ele parte à procura da realidade e eu parto à procura da beleza. Vamos para os mesmos sítios e coincidem nestes dois livros, falamos sobre alguns sítios coincidem, se calhar quase metade, mas ele vai com este foco muito grande de contar aquilo que existe, aquilo que encontra, sem filtros e com uma linguagem imensamente factual. Eu, apesar de fazer um relato muito factual também, o meu grande objetivo é encontrar a poesia que existe nos locais. Eu tenho este grande chavão, que para mim é uma frase que eu utilizo muito, que é verdade que as viagens são poesia em andamento, em movimento. E, portanto, para mim, até recentemente, e sobretudo com esta escrita dos Pés na Terra, o meu exercício até foi tentar ao máximo mostrar o lado lunar que as viagens têm, o lado menos simpático, o lado menos fluido, e também aquilo que muitas vezes, apesar de acharmos que isso não é o que vai agradar aos outros ler, enquanto leitores, aquilo que nos arranhou a alma, aquilo que nos feriu, e que fomos encontrar isso, podíamos ter encontrado num bairro em Lisboa, mas fomos encontrar isso num bairro em Manila, por exemplo. E, portanto, eu acho que este livro, e aceitei este convite com uma alegria imensa, porque já disse ao Paulo e digo-vos a vocês, e digo a todos os que nos acompanham, eu acho que este livro é simplesmente obrigatório para compreender não só o mundo, mas o futuro do mundo. Ou seja, eu estou abismada, acho que estamos todos com o futuro. O futuro é algo que ninguém consegue, já conseguimos todos prever, mas ninguém consegue controlar. Estamos perfeitamente atónitos com o que parece que vai ser o futuro dos nossos países, das nossas comunidades, mas sobretudo esse futuro nota-se muito avançado nesta zona de ataque, vou dizer assim, da viagem do Paulo, que é a Ásia. Vamos aqui referir-nos muito à Ásia, que são os tais sítios em comum, e esse futuro é um futuro que o Paulo reflete aqui muito, vai-nos contando. Isto é uma janela
simplesmente fabulosa. Para quem não pôde viajar os últimos 2 ou 3 anos, está aqui como o mundo está a modificar-se, a transmutar-se no seu lado mais bonito, mas no seu lado também mais aterrador. E o Paulo faz um exercício fantástico. E eu vou seguir o exercício dele, que é, ele vai aterrando nestes vários sítios, e eu então vou contar, para ser rápida, vou contar algumas coisas, algumas histórias, uma ou duas, de cada sítio onde ele esteve. E começamos pela Índia, que me é muito cara e que é um sítio que eu continuo a tentar compreender o máximo que consigo, nunca vou conseguir, será sempre uma tarefa inglória. Mas é engraçado que na Índia tivemos uma história igual, ou seja, isto ou só nos aconteceu a nós ou acontece a toda a gente, e as duas são coincidências notáveis. Que ele estava a entrar num comboio. Eu até acho que vos vou ler a página propriamente, que é um parágrafo rápido. Ele está a entrar no comboio e, apinhados com uma mole de corpos esmagados uns contra os outros, à beira do sufoco, se alguém corria atrasado pela estação, milhares de mãos estendiam-se das carruagens para o ajudar a subir. Isto é uma história da hora de ponta da Índia, que é uma coisa que eu já vivenciei e que é, de facto, das experiências mais humanas que nós podemos passar por este mundo. Eu tive uma história muito idêntica, eu ia a correr para o comboio parecia um comboio, mas agia como um metropolitano, como um metro, e ia com uma mochila muito grande, muito pesada, e entra a pessoa que nos estava a guiar, que era um familiar desta minha amiga, a minha amiga entra a seguir, eu sou a última a entrar, e o comboio, o metro, desliza debaixo dos meus pés e eu estou precisamente na porta. E como tinha a mochila muito pesada, eu só me sentia cair para trás, perdi completamente o equilíbrio e ao fazer isso, portanto, a cabeça foi para trás e há uma mão que me agarra e que me puxa com violência para dentro do comboio, senão estava feita em dois, cortada em dois na linha. E eu fiquei tão pasmada com aquela reação, e sobretudo com a pessoa que ia connosco, que era indiana, e sabia perfeitamente que o comboio se portava assim, e eu pergunto-lhe, então, mas porquê é que não me avisaste? E ele disse, não te preocupes, há sempre alguém que agarra. E esta fé na humanidade, não é? Há sempre alguém que vai ajudar, há sempre alguém que vai agarrar. E na sorte. É uma coisa que só aparece na Índia. E na página anterior desta história, o Paulo faz uma descrição fabulosa e cruel do que é uma favela na Índia, do que é um bairro-lata, e eu não a vou ler toda, mas no final ele termina assim: seria fácil dizer que vivem como animais, mas não é o caso. Pelo contrário, nenhum animal vive assim. Sentia-se que tudo aquilo era profundamente humano. O homem é o único animal capaz de criar o inferno. E é essa conjugação de forças e de opostos que nós somos obrigados a viver na Índia, onde tudo acontece e também o seu contrário, e por isso é que a Índia nos testa todos os limites. Da Índia estamos conversados por agora. E vou continuar a tua viagem. A tua viagem de seguida segue para Jacarta. Não disse, mas vou dizer agora o que este livro quer realmente encontrar, o grande objetivo, que é uma das perguntas que te quero fazer a seguir, porque hoje vou-te retirar a resposta à força e tem de ser honesta. É que o Paulo foi em busca das utopias. E, desculpa, não disse isso de início, mas vou dizer agora. O que ele quer com este exercício de ir a estes locais era escrever uma reportagem em que encontrássemos as utopias reais, contemporâneas, atuais deste momento. Se a Europa teve e ainda tem algumas utopias, quais são as utopias hoje da Ásia? E podemos encontrar um vetor comum? Há várias? Há uma? É comum ao mundo ocidental? São todos, no fundo, questões que ele vai colocando e que
encontra muitas respostas. Ele encontra mais respostas que perguntas às tantas, já me estou a meter contigo. Então, a seguir, a terra em Jacarta, e uma das pessoas com quem ele escolhe falar é com o Sir Richard Hall, e, portanto, é ele que o leva a conhecer uma livraria, que é o seu espaço onde ele confraterniza com os amigos, e é muito interessante. Ele diz que é uma rua que tem várias livrarias, é a Rua dos Livros, e é muito popular, portanto, é muito conhecida, mas ninguém lá vai ler, que é outro retrato da Ásia muito interessante, que é quem é que lê na Ásia, até que ponto é que as pessoas, por evoluírem, terem uma vida com mais facilidades do ponto de vista económico, depois não conseguem também ter uma vida cultural, vamos dizer assim. E, portanto, depois às tantas eu até vos posso ler aqui uma parte muito gira, para ilustrar isto. A Rua dos Livros é muito popular na cidade como local de celebração. É frequente, por exemplo, nas festas de aniversário ou de casamento, ir à Rua dos Livros tirar fotografias. As pessoas gostam de posar com um livro na mão ou com uma estante de livros como cenário de fundo. Os livros são um símbolo de cultura, de bom gosto, de classe. Ideais para ornamentar um momento especial, desde que não seja obrigada a lê-los. É claro que isto é uma história e nem tu és pedante para tomares isto como todo, mas não deixa de, se calhar, ser uma grande maioria. Ele, então, este Richard Watt, depois também tem uma frase muito interessante, quanto a mim, diz-lhe também ao Paulo que a classe média aqui é muito mais pobre do que o seu equivalente no Ocidente e que os verdadeiros intelectuais são os intelectuais pelintras. Que eu achei isto fabuloso, porque eu própria também me sinto uma intelectual pelintra, e não pelintra do intelecto que tenho, mas como as atividades intelectuais não te levam à riqueza propriamente. E, portanto, é interessante também esta ideia de quem decide ser um pensador, quase que está votado, seja aqui, seja no Oriente, a ser pelintra, no bom sentido. Depois temos a passagem para o Saigão, portanto, Vietnã, Ho Chi Minh. Em Ho Chi Minh tenho anotações deste lado. Em Ho Chi Minh começa a adensar-se a narrativa do Paulo Moura. Em Ho Chi Minh começamos a perceber que, portanto, já passámos pela Índia, claro, já passámos por Jacarta, pela Indonésia. Nem tudo é um mar de rosas, ou nada é um mar de rosas, mas chegamos ao Vietnã e, do ponto de vista político, começamos também a ver alguns reparos, alguns alertas, e um deles é precisamente a pessoa que entrevista, uma das, diz assim: por detrás da fachada da doçura se esconde um regime autoritário, intolerante e repressivo. Precisamente porque é inquestionável, também não pode falhar. Isto já são palavras do Paulo. Se nós não podemos questionar nada do que a autoridade nos faz crer que é a verdade, precisamente por ser inquestionável é que não pode falhar. E, portanto, isto é uma coisa que encontramos no Vietnã claramente, e até é um retrato bastante desolador o que tu fazes de Ho Chi Minh. E é engraçado como termina encontrando um português que lá vive, que eu por acaso conheço também dele aparecer já noutra reportagem, já não me lembro de onde, e portanto que se casou com uma vietnamita, e o filho, eu acho sempre estas histórias extraordinárias, portanto o filho fala português com ele, vietnamita com a mãe e inglês quando falam os três. Portanto, é uma criança trilingue. E ele, às tantas, diz-lhe a utopia. O que é a utopia? A utopia é onde vivem os nossos amores. E, portanto, num sítio onde nada se pode questionar, ou assim é o regime político, o Paulo escolhe terminar
essa maneira de estar, essa maneira de viver com uma ode ao amor. E esta frase fez-me lembrar de uma outra pessoa, de um outro autor, não me lembro, desculpem, mas ele dizia que podemos amar uma cidade inteira por amarmos um dos seus habitantes. E se calhar vocês já sentiram isso também, é interessante o poder do amor. E depois avançamos para estamos em Saigão, avançamos para Manila. Eu vou saltar Manila, porque Manila é a conclusão. Eu não sei se ele concordará comigo ou não, mas eu acho que tu encontraste a resposta em Manila. Já lá vamos. E, portanto, vamos saltar para o quinto destino. Estou curioso. Está aqui um jogo. Finalmente vou ter a resposta. E saltaste depois para Seul, na Coreia. Eu que não conheço, portanto, olho este livro, é um livro que uma pessoa lê, sobretudo dos sítios que não conhece, com olhos de quem está perfeitamente com os pés na terra naquele sítio, desculpem o trocadilho. E Seul, li o capítulo assim, aprendi imenso sobre Seul e gostei imenso dos recantos que tu decidiste visitar e partilhar. Mas ele tem uma coisa muito gira quando chega, é que ele vai precisamente de Manila, a terra de Manila, e vai de um sítio quente. E ele tem uma questão que eu acho que ele coloca e que eu achei muito interessante, porque eu também já coloquei esta questão, mas por outras provações que passei, não foi a temperatura. Mas isto é uma pergunta que todos nós, viajantes, já nos fizemos, que é a curiosidade, o fascínio, o espírito de descoberta morrem a que temperatura? Não é? Quando temos fome, quando temos sede, estas coisas que são mesmo básicas. Quando é que deixamos de ser viajante para passarmos a ser sobreviventes, a gritar à beira do desespero? Ajudem-me, eu estou mesmo... E é interessante, tu não respondes a esta pergunta, mas eu acho que estavas ali, era -6, portanto, ao -7, tu já gritavas por ajuda. E depois saltamos para a China, tem China e tem Hong Kong, e que eu vou-vos só dizer o resumo que eu faço do capítulo dele. Eu se calhar estou a ser demasiado sucinta, diz-me tu se eu estou a ser injusta nesta leitura, mas o que eu vi deste capítulo é que ele caracteriza a China como um gigantesco mundo escravizado com a participação voluntária dos mesmos. E, portanto, é esta a visão de uma China que nos alerta e que nos tem de alertar. Eu creio que é esse também o teu objetivo ao focares e dares aqui um grande capítulo à China e às pessoas que entrevistaste, porque ele, entretanto, entra nestes meios altamente tecnológicos onde estão todas estas grandes redes tecnológicas do mundo inteiro, que têm lá os seus hubs, têm lá as suas sedes, e ele consegue perceber o que é a vida de uma pessoa que supostamente está a trabalhar num sonho de emprego. Aquilo é um sonho de emprego. E depois como é que é aquela vida? Alerta-nos também para os 250 milhões de pessoas que se mudaram. Foi o maior êxito da história, que se mudaram do campo para as cidades. Isto no espaço dos últimos 50 anos, se não estou enganada. E, portanto, isto é uma coisa que agora alguns autores começam a falar e que é verdade. De facto, quantos dos nossos países e dos nossos políticos têm uma visão para daqui a 50 anos? São pouquíssimos, que apresentem um projeto de facto, porque já sabemos, se são democracias, vivem neste regime das eleições, etc. A China tem um plano para 50 anos, é óbvio, é declarado e é público, e esse plano está implementado e a sociedade vive já nesse plano. E, portanto, gostemos desse regime ou não, primeiro, antes de o criticar, vejam como é. E aqui está uma janela para nós percebermos o que é a vida na China, do cidadão comum, que eu acho que é extremamente pertinente e talvez a tua parte mais como serviço público do teu jornalismo, acho que essa parte é mesmo fundamental. Para terminar, em Hong Kong, portanto, à China e depois passamos para Hong Kong, tem um momento muito bonito, que apesar de ser... Ele sai à rua ao domingo, que é um dia muito atípico em Hong Kong, é o único dia onde
aquela cidade não, só fervilham turistas, e estas que são as helpers, que são as filipinas que emigraram para Hong Kong e que têm aquele dia para confraternizar, para estar na rua a conviver, e vê-se perfeitamente o Paulo a andar lá no meio delas e a conseguir perceber o descanso daquelas mulheres que no fundo, e homens também, mas sobretudo mulheres, que no fundo são escravas para que as suas famílias tenham uma vida decente, e portanto, quando o escravo não está a trabalhar, qual é o grau de harmonia, o que é que conversam, como é que esse escravo é pessoa. Isto é um exercício que parece simples, parece que é só de observação, mas há um trabalho de entrevista e há um trabalho de tentar compreender estas realidades, que nós, ao lermos este livro, ficamos com a papinha toda feita, e de facto é uma grande viagem. É uma grande viagem entre classes, é uma grande viagem entre realidades totalmente distintas na Ásia, e é uma grande viagem para compreendermos para onde vamos como sociedade. E também para darmos valor a muitas coisas que nós realmente tomamos como garantidas e que, de facto, trazem muitos anos de luta e de empenho. Nós combinámos que era 15 minutos para cada um, não sei se já passei. Já ultrapassaste, agora só tenho 5 minutos. Sei lá. Por agora, fico-me por aqui, mas sim, tenho aqui as tais questões. Então, sim, a seguir fazemos uma conversa, não é? Raquel, obrigado por tuas palavras e por tua análise. Há coisas sempre que eu já sabia, outras não é? A visão de outra pessoa e de outro escritor de viagens às vezes é muito interessante para nós pensarmos sobre aquilo que fizemos, não é? Sobre o seu significado. Bem, mas agora falando do livro da Raquel, portanto, mudando agora para algo completamente diferente. É verdade, a Raquel diz que são livros muito diferentes, apesar de serem 2 livros de viagem, de literatura de viagens, ou de narrativa de viagem, e eu concordo que, de facto, são diferentes, o que mostra que dentro deste género há várias possibilidades, não é? Há vários subgéneros, ou várias formas de nós o abordarmos. É muito diferente. Eu gostei muito do livro da Raquel. O livro da Raquel é diferente até porque são várias viagens feitas em alturas diferentes, portanto, enquanto o meu é uma viagem, como essa parte da China foi feita, de facto, numa outra altura. É o único capítulo que é uma outra viagem. De resto, é a mesma viagem em que percorri essas várias grandes cidades. O livro da Raquel, não, são várias viagens feitas em alturas diferentes e é muito mais variado. Não é? É um livro mais extenso também. É muito variado tem a Ásia, mas também tem a África. Em termos geográficos, a viagem é mais extensa. Mas também, assim, o meu talvez seja fácil de definir. Tem estes temas, este. O Raquel seria impossível fazer isso, porque há muitos temas que estão aqui. Ou seja, precisamente porque talvez seja uma narrativa mais pessoal, mais subjetiva. Tem muitas histórias, muitos episódios. E, portanto, acaba por aflorar muitos temas ainda de forma subtil, implícita. Eu apontei só aqui assim, algumas pistas, digamos, alguns apontamentos de porque é que eu gostei do livro e porque é que eu acho, isso é uma coisa que depois nós podemos falar a seguir, não é? Para que é que serve a literatura de viagens e o que é que ela pode ser ou qual é a sua importância. Porque é que eu acho que isto é um livro muito interessante? Antes de mais porque eu acho que a Raquel, isto é uma narrativa de viagem, portanto, ela fez viagens e depois conta o que aconteceu, não é? Portanto, aí a narrativa de viagens define-se por isso. Mas depois há, como nós sabemos, a maior parte das narrativas que nós lemos nos livros e nos blogs, etc., são narrativas muito descritivas que têm um intuito turístico, essencialmente, não é? Ou seja, o objetivo de um livro de viagens é dar dicas e conselhos a pessoas que depois quererão no futuro visitar aqueles sítios e, portanto, dar informação ou até pistas ou sugestões de coisas a fazer nos sítios. E acaba por ser ou seja, acaba por ser uma descrição, uma narração da realidade das coisas que são observadas. O livro de Raquel não é isso. Descreve a viagem, claro, descreve o que ela vê e conta o que acontece, mas no caso dela, ela assume a narrativa de viagens como literatura de viagens, que nem sempre é o caso, não é? Nem sempre, ou quase nunca, né? A maior parte das narrativas de viagem dificilmente se assume como literatura. Eu acho que isto é importante pelo seguinte: é literatura porque a matéria sobre a qual ela fala, ela se debruça,
não é propriamente a descrição dos sítios, mas é ela própria como autora. Não é? Nós ficamos a conhecer tanto da Raquel como dos sítios, ou mais da Raquel. Eu não sei se concordas com o que eu estou a dizer, mas depois podes contradizer no fim. No sentido em que ela assume este género da literatura de viagem como uma espécie de matriz, de guião, para escrever um livro de literatura. Podia ser um romance, podia ser um poema, mas é um livro de viagens. Portanto, a viagem é apenas a forma, é apenas a maneira que ela encontrou de escrever sobre si própria, ter uma abordagem muito profunda sobre as coisas. E depois o mundo que ela visita é uma espécie de cenário, uma espécie de palco onde a Raquel se manifesta. E, portanto, daí o ser literário, ou seja, isto o que é que isto significa na prática? Que ela aposta muito. Ela não descreve apenas os sítios, ela escreve o que ela sente, o que ela vive. É como cada viagem nós sentimos que parece ser como se fosse uma viagem de vida ou de morte. É uma aventura radical, em que tudo pode correr mal, em que ela pode não regressar, em que sente-se que ela aposta tudo naquela viagem. Não é apenas enfim, vai fazer aquele serviço, faz a viagem e volta para a sua vida. Não, a viagem é a sua vida. Sente-se isso. E daí a intensidade com que ela depois vive os pequenos episódios, as pequenas coisas, as pessoas que encontra, etc. Tudo isso é contado com uma intensidade emocional e ao mesmo tempo com com arte, portanto, dando ao livro uma característica de obra de arte. Portanto, é uma perspectiva artística e não apenas funcional, como muitas vezes a escrita de viagens tem, não é? Que é para cumprir um objetivo de contar coisas, de descrever coisas, etc. Este é um dos aspectos importantes. O segundo, que está ligado a este também, esta intensidade com que ela vive as coisas e o lado pessoal da experiência que ela conta. Isto não sei se é consciente, mas é incontornável no livro, é dar-nos conta um pouco do que é a experiência de uma mulher a viajar. Não sei se ela própria se apercebe, porque subjetivamente, bom, ela, acho eu, nunca foi outra coisa, não é? Sempre foi mulher e, portanto, não sei, mas acho eu conheço. Não tem termo de comparação, mas o termo de comparação existe por natureza, até porque grande parte, como nós sabemos, das narrativas de viagens que existem são escritas por homens, não é? Mesmo os grandes livros de viagens, historicamente, com honrosas exceções, claro, mas viagens como tudo o resto, não é? A literatura em si. Mas mais ainda a narrativa de viagem, porque está ligada à viagem, à aventura, e portanto isso é algo que é essencialmente apanágio masculino, não é? Quer dizer, sempre foi, ainda hoje, eu acho que é, mas isso a Raquel poderá dizer, mas se pensarmos no passado, historicamente, sempre foi muito mais difícil para uma mulher viajar, e viajar sozinha, viajar com esta intensidade, com tempo, não é ir de férias a Punta Cana, não é? Isso é outra coisa. É viajar meses por sítios não turísticos. Portanto, essa experiência, quer queiramos, quer não, porque o mundo é como é, torna-se muito diferente para uma mulher do que é para um homem. E há, claro, alguns casos na literatura de viagens de mulheres excepcionais que narraram as suas viagens e muito interessantes, mas o que domina, digamos, na literatura de viagens é uma perspectiva masculina, mesmo quando são mulheres a escrever. Portanto, é isso que eu acho aqui original no caso da Raquel, porque a mulher é sempre vista não como o sujeito da aventura, mas algo como o objeto da aventura. A mulher é vista como objeto de desejo, objeto de amor, alguém se apaixonou por uma mulher lindíssima, as mulheres são muito bonitas, são misteriosas, são isso, são aquilo, é sempre visto como objeto do interesse, da paixão, do amor, do desejo de homens, não é? A mulher tem sempre esse papel de objeto e não de sujeito. Aqui não, no livro da Raquel é como se fosse um homem, nesse sentido, não é? Entre aspas, ou seja, tem as mesmas características, ela assume-se como protagonista da aventura. Isso significa muitas coisas. Significa que, claro que há uma parte em que ela... vários momentos do livro em que a Raquel fala disso, da especificidade de ser mulher a viajar, das dificuldades que isso acarreta. Aliás, o livro está muito interessante até a forma como está estruturado, porque tem uma espécie de caixas
uma cor diferente, com contexto histórico, etc. E uma das coisas que ela faz de vez em quando, que eu me lembro até faz 2 vezes, é uma espécie de tabela de regras para uma mulher viajar. Não, nunca olhar para um homem, uma série de regras muito práticas. Aqui é a mesma coisa para aconselhar outras mulheres, cuidado, eu já lá estive, há certas coisas que é preciso ter cuidado e tal. É engraçado porque no meio às vezes uma reflexão até mais filosófica, tem-se uma tabela muito prática de uma lista de coisas, né? A ter cuidado quando se viaja. Portanto, tem essa parte que é uma coisa muito pragmática de o mundo é terrível para uma mulher e, atenção, se queres viajar tens que cumprir estas coisas, né? Ela tem esse lado. Mas depois, o essencial da sua narrativa não está presa a isso, ou seja, a Raquel assume-se como protagonista e significa também que, em certos momentos, conta os seus amores, as suas aventuras amorosas, até eróticas, que é uma coisa que, apesar de ser muito comum na literatura de viagens escritas por homens, não é? É muito comum encontrar essas tais mulheres geralmente misteriosas, não é? De uma tribo ou de uma... Odaliscas. Odaliscas, sim, geralmente clichês, claro, clichês que nós já temos na cabeça e vamos encontrar nos sítios, então construímos imagens. Mas uma mulher que viaja, assumir que também pode ter as suas aventuras, mesmo isso não é muito comum, apesar de é estranho, mas não é muito comum. E eu isso gostei muito, adorei isso no livro da Raquel, porque foi surpreendente por causa disso, porque não estava à espera, porque há pouco, apenas por isso. Mas eu acho que é muito natural, torna o livro muito rico, porque autêntico, e ao mesmo tempo tem esse lado quase político, né? de dizer, não, eu sou mulher e sou viajante e assumo como protagonista da aventura. E claro que isto tem outros sentidos para além da viagem, né? A mulher assume-se como protagonista da aventura que é a vida, não é? Outra nota em relação mais ao estilo de escrita. Ela falou que, assim, que o meu livro é só reportagem, dela é poesia. Pronto, está bem. Eu acho que a reportagem também pode ser poesia. Enfim. Escreves muito bem. Estou a brincar. Estou a falar do estilo. O estilo em que a Raquel escreve a sua narrativa de viagem é, de certa maneira, direi... ou seja, a Raquel, ao contrário de mim, como ela explicou, procuro, faço entrevistas, vou procurar coisa, a Raquel é mais casual. Se ela viaja com, às vezes, um percurso mais ou menos convencional, no sentido de vai visitar as coisas importantes, que é num país, vai visitar monumentos, ou vai ver uma aldeia que é famosa, ou seja, não vai procurar entrevistar uma pessoa especial, vai ver os pontos de interesse à partida como um turista mais informado iria, não é? Portanto, não é por aí que ela constrói a originalidade para os sítios onde quer ir. É pela forma depois como escreve sobre isso, a abordagem que faz disso. Porque ela consegue provocar-nos a sensação de que tudo é casual, tudo acontece muito por acaso. Olha, conheci este aqui, depois vi uma paisagem, tudo vai aparecendo as coisas à medida que vão acontecendo no fluir do acaso das coisas, mas depois não é bem assim, não é? Eu acho que não é bem assim a forma como está construído, porque toda a narrativa tem muita informação por trás, para começar. Ou seja, ela deixa que as coisas aconteçam, mas depois vai por trás ler, informar-se, vai para as bibliotecas, para os arquivos, só pode ser, porque depois todas estas narrativas de acontecimentos ou de locais interessantes, depois são muito informados com muito contexto histórico, com reflexão também sobre as coisas, sobre os sítios, mas também sobre a vida em geral, e portanto, nos momentos de uma forma mais poética, noutros de uma forma mais filosófica, mas nesse sentido acaba por ser um texto até instrutivo, né? No sentido de nós queremos aprender sobre aqueles sítios e o livro, parecendo uma narrativa mais superficial porque a viagem é casual, mas depois acaba por ter uma densidade de informação que nos dá, nos faz refletir de uma forma informada e completa sobre os vários sítios. E depois, para concluir, quer dizer, isto entre muitas coisas que eu poderia dizer, né? Mas estes aspectos saltaram mais como coisas mais interessantes para mim, a leitura. É a experiência da natureza. Isso é algo que das partes mais poéticas, talvez, na minha opinião, do livro. E também mais políticas. Já explico porque é que eu acho isso. Claro que aqui há visitas a cidades e aldeias e montanhas, muitas, enfim. O tipo de paisagem é variada, mas
os momentos onde o livro se torna mais poético, onde a autora põe mais de si e onde se sente que ela se emociona mais, é nas descrições e nas experiências da natureza. As montanhas, há descrições das montanhas e aí sente-se que há um lado quase místico aí da ligação da Raquel com essa realidade da montanha e subir à montanha e ter essa experiência de viver muito próxima da natureza. Mas por exemplo, há o capítulo do Japão em que não há propriamente descrição, não escalaste nenhuma montanha que eu me lembro, né? Apesar de ter o plano do Fuji, mas exato, sim, mas toda a descrição do Japão é muito ligada à natureza, os sons, os cheiros, sente-se que é uma das zonas que a Raquel mais gostou de visitar, ou que marcaram mais, e eu depois até soube que ela tem a intenção de viajar para lá mais vezes, é uma das zonas do mundo que a fascina, mas isso sente-se muito nesse capítulo, e esse fascínio vem muito da natureza, mais até do que as cidades, mesmo as descrições de Tóquio, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma cidade muito buliçosa, é muito uma cidade onde se sente calma, apesar de ser talvez a maior área metropolitana do mundo, né? uma das maiores, mas é uma cidade onde se sente o silêncio, onde há calma, onde as pessoas não estão muito aglomeradas, e portanto as descrições são muito relacionadas com os sons, com os cheiros, com as árvores, com as paisagens. E aí, nessa parte, em todos esses momentos em que é descrita a natureza e essa experiência, que eu sinto que há alguma filosofia por trás. Sente-se que a Raquel tem, e isso é uma pergunta que eu também lhe quero fazer, não é? Porque não sei, eu digo já qual é a pergunta. A minha dúvida é se as viagens nos incutem uma filosofia de vida. Porque eu sinto que aqui, se há uma filosofia de vida e que provém da viagem, é esta ligação com a natureza, claro, o respeito pela natureza e pelo equilíbrio ecológico e tudo mais, mas vai um pouco para além disso, é uma espécie de ideal de vida em comunhão com a natureza, com a simplicidade da natureza, com as leis da natureza, essa ligação com os elementos físicos, eu acho que é quase uma coisa doutrinária e é isso que passa muito para o leitor no livro todo. E pronto, então para comer umas 15 minutos fico por aqui, depois quero ouvir as opiniões da Raquel sobre o livro. E posso-te já responder. Podemos começar por aí, responder a isso? Começo por aí, depois quero também perguntar qualquer coisa sobre um desabafo que tu também fazes no teu livro. Que as viagens nos tornam, que nós passamos a ter cá dentro os mapas por onde caminhamos, ou seja, tu vais à Índia, pelo menos na minha forma de estar na vida, eu engulo a Índia, eu venho com aquela Índia toda. Eu lembro-me, há certos sítios que estive no mundo, muito relacionados com a natureza, em que eu fecho os olhos e eu imediatamente estou lá. Não foram muitos, mas digo isto do campo base do Everest, um sítio que palmeei e que cheguei lá passados muitos dias de andar a pé, Kalapatar. Em Kalapatar eu fecho os olhos e estou lá e vejo precisamente como é que as nuvens envolvem o Everest, que isto é o melhor mirador do mundo, é como eu lhe chamo, que é precisamente o sítio onde nós melhor vemos o Everest e todos os seus primos, que há muitos montes também da mesma altura. Machu Picchu, a mesma coisa, uma pessoa fecha os olhos e volta a Machu Picchu imediatamente, o mesmo no deserto de Atacama, quer dizer, há vários sítios que me marcaram muito e para onde eu consigo viajar imediatamente e dos quais, que é isto que eu quero dizer, dos quais eu sinto que nunca saí. Ou seja, eu fui lá e há uma parte de mim que ficou lá para sempre. Claro que eu continuo aqui meio fantasmagórica, com a Raquel já espalhada, já partida por todos estes sítios do mundo, e portanto se as viagens nos formam, também nos dividem, também nos dispersam, também nos deixam assim. É isso que é ser um cidadão do mundo, uma pessoa que compreende muito bem, compreende muito, e isto cada um de vocês sente, compreende muito bem quando está num restaurante nepalês e se eu nunca tivesse ido ao Nepal, nunca, se calhar metia conversa e perguntava de onde é que és no Nepal? Não, Pócara, já estive em Pócara. Quer dizer, o nosso mapeamento, e isso de resposta à tua pergunta, a partir do momento em que o mapeamento está dentro de nós, e portanto nós passamos a ter esse GPS, sim,
passamos a ter essa também possibilidade de interpretar assim o mundo. Já referi-me também à questão, os valores que temos, há coisas que se aprendem com a viagem, há uma filosofia de vida, que possam ter a ver com a tolerância ou o contrário, não é? Ou com a intolerância. Claro que sim, eu acho que temos. Eu não quero dizer que não existe um único viajante à face da Terra que não seja intolerante, não é? Não é chapa 3, não é condição sine qua non, mas que até aos 21 anos, que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem intercontinental e saí portanto, Europa, que até aos 21 anos eu só imaginava que o mundo era Europa, e Europa temos muitas diferenças entre os países, mas nada é tão diferente. Só quando realmente saltamos para outras partes do mundo é que percebemos que existem culturas muito mais antigas, por exemplo, que é uma coisa... Nós imaginamos que nós fomos o centro do universo. Todos os países têm esta narrativa de terem sido o centro do universo. Eu, na escola, o que estudei é que os descobrimentos foram a coisa mais importante que aconteceu à humanidade. E até eu entender todos os descobrimentos que houve em todos os outros países, os que aconteceram primeiro, os que aconteceram depois, isso vem com a viagem. Isso nenhuma escola nos dá, realmente. E, por exemplo, perceberes isto, que quando chegamos a um país... Esse país também tem a narrativa de ter sido o centro do universo, porque é assim que o mito do país também se constrói. E, portanto, essa tolerância que tu te referes, a tolerância quase de nós termos, de olharmos para os seres humanos de todas as outras religiões, culturas, países, etc., é precisamente compreender que todos nós somos fruto de um local, somos fruto de uma cultura, mas que existem milhares e que nenhuma se sobrepõe propriamente. Nós podemos gostar mais da nossa, porque nos é mais familiar e tal, mas depois não dá para discutir se a minha é melhor que a tua. E olha, eu quero-te perguntar e quero também dizer este final, ou seja, a minha pergunta é, e não responda já porque eu quero fazer uma introdução, já sabias a que conclusão chegarias quando foste fazer esta viagem? Portanto, a pergunta do Paulo é, quais são as utopias, qual é a utopia da Ásia? E eu pergunto se tu já sabias. Isto porquê? Por causa da tal Manila que eu deixei para o final. E que é na página 114, e que ele está a conversar com um sociólogo, se não me engano, e que se chama Randy David. Ele pergunta, quando perguntei a Randy David o que tinha o Ocidente a aprender com a Ásia, foi taxativo. Nada. Os países do Ocidente, é ele a falar, estão em lenta decadência, mas não encontrarão na Ásia nada que os possa ajudar. Concluiu. Tal como o Ocidente devia abster-se de exportar o seu modelo para as outras regiões, também a Ásia não tem nada a ensinar ao Ocidente. E termina. Para se salvar, uma civilização não pode contar com nenhuma outra. No momento de lutar pela sobrevivência, as civilizações, tal como os indivíduos, têm de fazê-lo sozinhos. Eu achei isto muito curioso, achei muito forte e achei que esta é a grande conclusão do livro. Concordas? Se isto ser a grande conclusão do livro, se é que tiraste uma, e já sabias que resposta é que ias encontrar destas utopias que são... Não, a resposta eu não sabia, de facto, senão não tinha ido para lá à procura. Não, eu tinha claro que essa minha pergunta multiplica-se em várias outras, são várias coisas, não é apenas uma resposta que eu queria obter, mas não sabia de facto o que ia encontrar. E se isso resume o livro, não sei, é uma das coisas, mas isso tem muitas explicações, ou seja, eu de facto falei com muitos intelectuais, artistas, fui procurar artistas, são sociólogos, escritores. A minha ideia era procurar pessoas que pensam, que refletem e que pudessem ser interlocutores, apesar de eu querer muito perceber como era o que pensava, quais eram os sonhos desta nova classe média, mas pensei que estes artistas intelectuais seriam pessoas que interpretavam esses anseios, esses sonhos, podiam ser pessoas que me seriam úteis. Uma das conclusões a que cheguei é que, e que era mais ou menos expectável, não é? É que grande parte das elites intelectuais da Ásia são formadas no Ocidente, ou seja, na Ásia
ser intelectual significa ter uma cultura ocidental, né? E as elites são aqueles que são mais ocidentalizados. E os grandes escritores e os grandes sociólogos são os que estudaram. Esse tinha estudado na Inglaterra, creio. Um outro também tinha estudado dos Estados Unidos, em Harvard, portanto, e mesmo os que não estudaram, e esse outro escritor indonésio que falaste, os grandes modelos deles são os escritores americanos e portugueses também. Aliás, ele conhecia Saramago muito bem, não é? E citou-me, e Lobo Antunes. Mas não me citou autores asiáticos, ou seja, a Ásia, precisamente porque, e isto é válido para todos os países, acho eu, apesar de serem muito diferentes uns dos outros, como a Ásia se sentiu durante séculos muito humilhada e inferiorizada pelo Ocidente, as suas elites eram aqueles que representavam os valores do Ocidente. E, portanto, nós agora vemos, o que eu percebi é que há dois movimentos muito distintos. Por um lado, esta emergência da Ásia, e que o aspecto mais visível é esta classe média que está a surgir. Pessoas que viviam na miséria durante milénios e agora estão a emergir para uma pequena classe média, apesar de pobre para os nossos padrões, mas que tem um mínimo e consegue viver. E essas pessoas têm um grande otimismo, acreditam no futuro, ainda que imitem os modelos e os modos de vida ocidentais, no fundo. E depois temos todos esses pensadores, artistas, intelectuais que se sentem um bocado para trás, ou seja, eles não percebem, consideram esta nova classe média de um novo riquismo insuportável, como esse escritor, por exemplo, indonésio, ele não acredita que essa nova classe média venha a ler livros, por exemplo, ou que tenha algum interesse, não tem qualquer conteúdo. Ou seja, porque eles ficaram um pouco sozinhos deste movimento, porque eles são os intelectuais ocidentalizados. E, portanto, eles são aqueles que veem com mais pessimismo a emergência da Ásia. E, por outro lado, não valorizam a cultura e os valores tradicionais asiáticos, que são vistos como sinal de atraso. O que é o avanço é o Ocidente, eles querem ser como o Ocidente. E, portanto, uma das coisas que eu ia à procura era os valores tradicionais asiáticos estão agora, são operativos, estão na cabeça das pessoas, é isso que nos podem ensinar ao Ocidente, mas não encontrei muito isso, pelo menos da parte das elites, porque eles desvalorizam os valores asiáticos. E achas que têm razão, ou não? Ou não. Nós é que aqui fantasiamos imenso esta coisa do Ocidente, do Oriente, estar à frente em vários padrões, nomeadamente no espiritual, não é? Assim um bocadinho chavão já a pois, dizer mas isso. Essa procura, esse do espiritual, que já existe desde os anos 60, que há essa procura do yoga e de várias, ir buscar ao Oriente inspiração para aquilo que falta no Ocidente, isso os orientais não acham piada nenhuma a isso, ou seja, na Ásia não vejo ninguém, ou seja, isso são coisas para os ocidentais brincarem, não é? Os orientais não acham que seja um valor tradicional e buscar os grandes gurus do yoga. Claro, estou a generalizar, isso é muito perigoso, nunca se pode generalizar, estou a falar de impressões que eu recolho de muitas pessoas com quem falei. Mas não há esse fascínio pelos valores tradicionais asiáticos, não os encontras na Ásia. Claro que também existem, mas, por um lado, existem às vezes a um nível político propagandístico. Né? O governo da China, sim, usa alguns desses valores como chavões para lançar o chamado novo sonho chinês. Né? Por oposição ao American Dream, agora vai nascer o Chinese Dream, que é uma coisa diferente e que vai dominar o mundo. E aí vão buscar a filosofia do Confúcio, a palavra-chave é harmonia, por oposição àquilo que no Ocidente é conflitualidade. Eles vão trazer a harmonia ao mundo e acham isso como um contributo da Ásia. Mas isso é veiculado pelo governo e é uma ideia propagandística. Não é? Achei muito interessante esta tua ideia de tu conseguires interpretar as cidades também como o sítio onde as pessoas vão à procura de um sonho que nunca é concretizável, no fundo. Ou seja, as pessoas é verdade, quer dizer, já nem há uma razão objetiva económica para, de facto, viver na cidade. Exato, é isso que eu também Em muitos desses países asiáticos, também é uma das características, em muitos países, até nos pobres, como as Filipinas, é a importância da internet e das redes sociais e da tecnologia em geral. Não é? As pessoas usam muito, gostam muito e usam muito a internet até para ter empregos e trabalhar, etc. Mesmo nas Filipinas, por exemplo, onde há um grande movimento de as pessoas para trabalhar através da internet em multinacionais, etc. Isso podem fazê-lo no campo e nas aldeias onde vivem sem ter que vir para a cidade. Mas continua a haver um grande movimento de fluxo a Manila, que o que eu percebi, o que me pareceu é que a cidade é uma coisa simbólica, é uma espécie de grande palco desta nova classe média. Essa nova classe média vai desenrolar todo o seu protagonismo no palco da cidade.
mesmo que já pudesse fazer o seu trabalho Noutro sítio qualquer. Mas agora sou eu a fazer perguntas. Eu ia que ainda tinha aqui mais uma, mas vamos alternamos, espera. que não só falamos da Ásia. Não, em relação à viagem, é uma coisa também que me despertou curiosidade, porque é uma questão que eu acho interessante, e neste livro aparecem os dois casos, que é viajar sozinho ou acompanhado. Eu acho que neste livro há capítulos em que a Raquel vai sozinha e outros em que vai acompanhada. E isso percebe-se, sente-se muita diferença no tipo de histórias, naquilo que acontece. Eu queria te perguntar sobre isso. Se há de facto diferença, o que é que preferes, o que é uma mais útil para a viagem? Abismal. E hoje eu já viajei tanto sozinha que já tenho o direito de dizer isto. Já estou farta de viajar sozinha, portanto, neste momento tenho muito mais interesse em partilhar, porque passei por tantas experiências a viajar sozinha, que neste momento tenho muito mais interesse em partilhar. Se calhar estão mais medricas, não sei. Se calhar era mais intrépida quando era mais nova, ou precisava mais da adrenalina do que preciso hoje. Também é típico de ser mais jovem, ou de estar nesta fase que estou agora. Claro que sou muito nova, mas já não tão. Mas realmente muda totalmente a experiência da viagem. E a experiência da viagem sozinha é a experiência original. É como entrar no paraíso da viagem. Acompanhados seremos sempre, estaremos na porta do paraíso, mas que sozinhos nós vamos experienciar o paraíso na totalidade. E isto não quer dizer que seja paraíso só no sentido de correrem as coisas todas bem, claro que não. Há coisas que correm bem, há coisas que correm mal. Eu lembro-me que afloro neste livro, mas eu tive uma experiência de viajar sozinha no Interrail com 20 anos, pela Alemanha, depois Polónia e Hungria. E houve ali um período de 5 dias que nunca mais repetiu na minha vida até hoje, se calhar ainda volto a repetir essa experiência, mas não sei se já algum de vocês passou por essa experiência. Eu durante 5 dias não falei com ninguém. Portanto, andava a viajar, era aquela zona em que só falavam alemão e a língua original, o checo, o húngaro, que eu não domino, eu não digo praticamente mais do que 3 palavras em alemão, e eu não falei com ninguém. E o primeiro dia foi ótimo, o segundo dia foi quase um retiro espiritual, o terceiro dia entrei numa dimensão diferente, o quarto, claro que vêm os nossos demónios ao de cima, claro que depois cada um reagirá de uma forma diferente. E lembro-me de sentir isso, que era uma coisa, que era uma das experiências mais difíceis às quais eu tive de ser provada em viagem. Foi até aquele 5º dia que apanhei um tipo que falava inglês no comboio para chegar a Varsóvia, se não me engano, e ele me dizia, não adormeças, porque neste comboio à noite é muito comum os roubos. E eu, ele aguentou-se, ele fazia uma viagem que era para ir metade da amiga, e falámos, eu coitado, aquele homem deve pensar hoje em dia que os portugueses são assim, não se sabem calar, não sabem ouvir, só sabem falar, que eu estava desesperada para falar com alguém. E depois o que ele me disse era verdade, eu adormeci e levaram-me tudo ou quase tudo, fiquei só com o passaporte. Foi muito chato e foi um dos momentos muito difíceis em que eu tive de ponderar muito bem se continuava, se não continuava. Eu acho que conta aí mais ou menos a história. Não estava muito longe de casa, mas ficar sem dinheiro e sem máquina fotográfica é sempre uma coisa complicada. E, portanto, sim, muda muito a experiência. Agora, o acompanhado tem um lado também de... há certas coisas que eu nunca poderei fazer sozinha. Eu não sei se aqui tu concordas comigo e passo também a ti a pergunta e a resposta. Há certas coisas que eu nunca poderia fazer sozinha. Eu dou esse conselho a mulheres que viajam sozinhas. É muito mais arriscado andar de noite, é óbvio, é uma coisa muito simples. Uma mulher que anda sozinha na rua, em uma zona complicada de uma cidade, claro que está mais exposta. De facto, se estiver fechada no hotel, podem acontecer certas coisas, mas tem menos possibilidade de acontecer. E, portanto, quando andas acompanhada, tens possibilidade de, às vezes, e basta ser por uma mulher, obviamente, mas tens possibilidade de entrar em certas zonas mais escondidas, mais de submundos, que se calhar eu não arriscava sozinha.
Então, olha, isto é assim um balançar. Mas tu sentes diferença entre o viajar sozinho e... Claro, absolutamente. Mas isso que dizes é verdade, por facto de seres mulher, de facto, isso aí é uma diferença, ou seja, um homem sozinho não tem esses problemas, eu ando à noite em todo lado, portanto, aí é uma diferença sem dúvida. Claro que viajar sozinho significa que estamos sempre acompanhados, não é? Estamos muito mais acompanhados do que quando viajamos acompanhados. Quando viajamos acompanhados, tendemos a estar sempre naquele grupo, ou com aquele... Ninguém se mete connosco, já estamos ali em casal. Uma pessoa sozinha está aberta aos outros, toda a gente mete conversa, toda a gente quer ajudar, e nós próprios precisamos também de ajuda. E, portanto, e depois há outra coisa que às vezes acontece, que é os companheiros de viagem, né? Pessoas que depois acabam por acompanhar, ou queremos parceiros durante um período da viagem, né? E, portanto, e isso aí acaba por cumprir esse papel de estarmos acompanhados, de fazer coisas. Eu faço muito isso, como quando viajo como repórter, é muito comum as pessoas juntarem-se a partilhar até os custos das coisas, dividir um carro. É verdade que no viajar sozinha só custa até entrarmos no primeiro transporte. Depois o mundo torna-se todo amigável, mas a ideia de partir sozinha é muito assustadora. E depois, a partir do momento em que as rodas já estão a rolar, acho sempre um mundo extremamente amigo, há sempre uma mão amiga, como estavas a dizer. Mas a ideia, de facto, é aterradora. Sempre foi, para mim, e continua a ser. Não mudou nada, no sentido, nem o mundo mudou, nem eu mudei, mas depois há uma grande recompensa, isso há. Eu sempre viajei sozinho, mesmo antes de ser jornalista, já fazia interrails e viajava, e foi quase sempre sozinho, não por opção, mas porque combinava sempre com muita gente, no último dia toda a gente se baldava e eu ficava sozinho. E agora ninguém vai, vou eu. Acaba por ser isso. Mas depois, de facto, a viagem sozinho é outra aventura completamente diferente. E nota-se nos teus capítulos, os capítulos em que conheces pessoas, em que há mais personagens, vê-se que é quando estás sozinho, e quando estás com alguém, parecem muito menos pessoas, né? Exatamente. São mais os lugares, as visitas, mas... É boa observação. Eu achei muita piada tu dizeres que eu posicionar-me como mulher ou não, ou antes, na minha perspectiva é não esconder nada, ou esconder muito pouco, daquilo que eu faço enquanto mulher e solteira, não é? Porque muitas destes capítulos são dessa minha fase solteira, ser um posicionamento político. Olha que isso nunca tinha pensado. Bem, assim. Tudo é política, não é? Exato! Mas aqui eu acho que é muito evidente. Nunca tinha pensado nisso assim e, de facto, faço com muita naturalidade, porque acho que as histórias mais interessantes são sempre as histórias que rondam a nossa intimidade, ou que são da nossa intimidade. Claro. Muitas vezes não contamos a nossa intimidade, mas aquilo que a ronda. O que também conta muito da intimidade em si. E, portanto, para mim isso, sobretudo, é matéria narrativa de grande excelência. E é mais por isso até que eu me debruço se há esse posicionamento político, e atenção que acho que não sou a única escritora portuguesa a fazer esse exercício, porque é um exercício, e até de alguma generosidade, que nem sempre é fácil, mas... não sou a única de certeza, mas se somos poucas, não devíamos ser poucas, ou seja, há tantas mulheres a escreverem, há tantas mulheres ao longo da história que já viajaram, e é quase como se trouxéssemos um pudor do século XVIII, e que eu realmente gostava de desconstruir, ou tento desconstruir, porque no século XVIII, por exemplo, se alguém estava a tocar um piano, até as pernas do piano estavam cobertas com umas mainhas, porque aquilo era muito sexy. E, portanto, nós trazemos estes conceitos de que a vida privada é uma coisa totalmente cercada, não é? Cercada ao olhar do comum passante, do transeunte, e que não é... E, no fundo, esquecemos que isso é a vida. Isso é a vida na sua maior plenitude, e daí também trouxe muitas lições. Quanto ao documentário, em relação à minha relação com a natureza, também já agora dizer, a natureza, a mim, é o que mais continuando na mesma ótica, é o que mais me excita. A natureza tira-me completamente do sério, ou seja... Eu não domino a natureza,
Se calhar sou boa conversadora, se calhar sou boa a meter conversa com pessoas com quem nem tenho língua em comum, se calhar tenho algum talento para evitar chatices, ou seja, sei muito bem desenvencilhar das coisas, mas a natureza é um território onde eu me coloco completamente nas mãos do divino, nas mãos do acaso. Numa cidade não sinto isso de forma alguma, sinto que as coisas são muito mais controladas, mesmo que não sejam por mim, pelos outros. Ali não, ali eu não estou no mar, estou no mar. Estou a nadar com golfinhos, estou a nadar com golfinhos. Estou ao pé de uma piton, é a piton que manda. E isso deixa-me, claro que me excita, e é uma coisa que me deixa, claro, muito viva, mas sobretudo traz essa grande humildade de percebermos que fizemos a opção de viver sem os ursos e sem os leões e sem as cobras a comerem-nos os filhos, não é? Porque esta coisa da natureza ser muito bonita, mas depois não era nada fácil viver ao pé delas. Mas também há que nunca rejeitar o nosso lado selvagem, somos animais, e se as coisas correm bem, que têm corrido, depois uma pessoa habitua-se a que corra bem, entendemos também que há uma vibração, não é? Nós na natureza estamos ali em plena comunicação vibracional. E lembro-me dessa história que conto neste livro, de estar ao pé de um vulcão ativo, e era um vulcão que eles, no Japão, e eles deixam as pessoas fazerem o trekking até lá acima, mas montam tudo, são japoneses, montam tudo, o caminho que se faz é só um caminho de um sentido, porque a evacuação pode acontecer a qualquer momento e eles não querem que as pessoas a fugirem se cruzem umas com as outras. Portanto, é um caminho circular que se faz e temos muitos sinais a dizer nunca voltes para trás, é sentido proibido, é sempre para a frente. Eu lembro de estar nessa boca desse vulcão, que é tapada, não, já vi um vulcão assim para dentro no Chile, mas este não, este era assim tapado. E vemos as fumarolas, e como o caminho vai-nos preparando sempre naquele sentido, a erupção pode acontecer a qualquer momento e tens de agir rápido, tens de sair daqui, faz isto em várias línguas. Então chegamos ali, claro que não ia acontecer, não é? Naquele momento era um azar. Mas nós estamos perante essa inevitabilidade e essa imprevisibilidade. Se acontece, é imprevisível e é inevitável. E essa sensação é uma sensação fabulosa. Perguntam-me assim, tiveste lá 1 hora? Não, tive 3 minutos. Vi, disse que estive, fui-me embora. Também não sou parva, mas essa sensação é uma sensação que eu gosto muito de estar com os meus amigos e a minha família, mas só a natureza é que me dá. E eu sei que tu sentes o mesmo também. De ti, quero-te perguntar... Sim, mas isto não é muito comum, ou seja, eu acho que muitos, talvez a maioria dos escritores de viagem, gostam mais das cidades, procuram mais isso e as histórias das cidades do que... E a natureza vem como os mosquitos, o frio, esses aspectos negativos, portanto, esse lado quase sagrado da natureza que eu sinto aqui, eu acho que é uma marca específica da tua escrita. O desconforto, não é? Entrarmos em zonas de desconforto. Pois, mas há muitos também, eu lembro-me daqueles relatos das viagens à África do Churchill, que ele descreve os fatos que veste, só com um fato completo é que ele conseguia sentar-se a comer o jantar por causa dos ataques dos mosquitos, mas depois aquilo dava imenso calor, não tinha nada a ver com, mesmo hoje em dia, um fato contra mosquitos é muito quente. E então era ele a tentar perceber como é que conseguia equilibrar entre isso é do relato da viagem à África, que é muito interessante, entre o calor e o não ser comido com mosquitos, e portanto, e aquilo também é um relato fabuloso. Quanto a ti, uma pergunta que já tiveste de responder muitas vezes, mas esta audiência vai querer ouvir esta resposta, acho eu. Porquê a atração por cenários de guerra e cenários de grande conflito? Eu não gosto de guerras. E a prova é de que no meu tempo ainda havia o serviço militar obrigatório. Pois. E eu sou objetor de consciência. Okay. Portanto, na altura não fui, na altura é mesmo preciso ir perante um juiz, redigir um documento, explicar porque é que eu, por razões filosóficas, não podia pegar em armas, nem estar em violência e tal. E foi aprovado e, portanto, eu não tive que ir à tropa por causa disso. E depois passei a vida a ir para guerras depois disso. Mas não é a guerra que me fascina. Eu sempre tenho, mesmo na abordagem que faço em relação até à própria viagem,
há muitas razões para se querer ir a um sítio ou outro, não é? Tu escolhes porque tem uma natureza bonita ou porque o sítio te fascina por alguma razão. Há muitas razões. Uma delas, que a mim sempre me interessou, mesmo até antes de fazer jornalismo, é ir a sítios onde estão a acontecer coisas. A ideia de estar a acontecer algo excepcional nesse sítio. Que, aliás, é também um dos critérios que há muitos livros de viagens que são feitos assim, não é? Pessoas que vão ao famoso livro do John Reed, dos 10 dias que abalaram o mundo, não é? A viagem quando estava a acontecer a Revolução Russa, em 1917, que se tornou um clássico da descrição daquilo. Há pessoas que vão aos sítios acreditando que nesses momentos excepcionais, em que está a acontecer uma revolução, ou está a acontecer uma grande convulsão social, ou até uma catástrofe, os sítios manifestam-se numa maior verdade nesses momentos do que no seu dia-a-dia normal. Há quem ache o contrário, né? Que nesses momentos excepcionais, precisamente, os sítios não são aquilo que eles são realmente, mas eu sempre acreditei nisso. Gosto de ir aos sítios quando estão a acontecer coisas. As guerras são, infelizmente, os grandes momentos históricos da história da humanidade têm a ver com a violência e com a guerra, não é? Portanto, não é a guerra em si que me fascina, mas o sentir que estou no centro do mundo naquele momento. Estou no sítio onde estão a decidir-se coisas importantes, onde o futuro da humanidade está ali em jogo, onde todo o foco do mundo está ali, porque ali é relevante o que se passa lá. Isso sempre me atraiu, é um instinto um pouco de jornalista, mas a maior parte dos jornalistas não sente isso, né? Gosta de ir para a Assembleia da República e coisas assim. Agora ir para o sítio onde estão todos já aos tiros não é a coisa que atrai muita gente. Mas eu também, isso tem a ver com outra coisa, que é o mundo está cheio de coisas dessas, né? Nós aqui vivemos numa pequena redoma de paz e relativa prosperidade, apesar de tudo. Pessoas que viajem sabem que a maior parte do mundo não é assim, está com problemas, tem pobreza, tem violência, tem discriminação, regimes autoritários, o medo, etc. Isso é o mais comum no planeta. Nós, vivendo aqui, desenvolvemos a capacidade de esquecer isso, não é? Aquilo que nos aparece no telejornal, a gente já está mais ou menos vacinados também contra isso, não é? Já não produz efeito porque há um meio, o média é uma forma de transmissão, um mediador que desativa a intensidade e o significado das coisas. Portanto, nós não conseguimos estar sempre preocupados com as pessoas que estão a morrer nas guerras, não tínhamos um momento de descanso. Eu tenho um bocado de incapacidade de desligar dessa maneira. Ou seja, eu, pelo facto de não ir lá, sabendo que existe, isso não me tranquiliza. Eu prefiro ir lá, estar nos sítios piores, pronto, o pior que há, já vi, não é? Agora, já não podem surpreender com nada pior, porque eu já lá estive. Tenho um pouco essa necessidade de ir aos sítios onde acontecem as coisas más e saber, e tentar compreender, e tentar viver as coisas, e contar aos outros. Mas é preciso seres muito sensível ou muito insensível para conseguir fazer esse trabalho. É as duas coisas. Por um lado, há um aspecto muito prático do trabalho nestas zonas, isso aplica-se a jornalistas, mas também a trabalhadores de organizações humanitárias e coisas assim, as pessoas que trabalham neste tipo de cenários. A pessoa tem que ter uma certa insensibilidade no momento para não se envolver emocionalmente. Porque a pessoa tem que ter os sentidos todos alerta, ter capacidade de tomar decisões rápidas, de fugir, ou de ir para ali, ou fazer qualquer coisa. A pessoa não pode, de repente, começar a sofrer com aquilo, começar a chorar, começar a perder o controle. Não, a pessoa isso é uma questão de personalidade. E a pessoa só sabe, quando está perante a situação, é que percebe-se, eu dou para isto ou não dou. E a maior parte das pessoas não dá, né? Vai uma vez e percebe que não pode ir mais. Eu, nessas situações, torno-me muito racional, muito frio, tomo decisões, coisa que aqui na minha vida normal não sou nada assim, sou completamente caótico, mas nesses momentos há uma personalidade que vem à superfície. E se for preciso choro no dia seguinte ou quando voltar, mas naquele momento não. Portanto, esse é um aspecto prático, ou seja, as pessoas que têm este tipo de personalidade podem fazer este tipo de trabalho, os outros não podem. Para além disso, eu acho que só vale a pena e só fazeres isso se tiveres uma sensibilidade muito grande para os seres humanos, para o seu sofrimento, para tentares perceber, interpretar os outros, que são diferentes, etc. Porque senão o teu contributo não compensa, né? Não serve para nada. E choras muitas vezes? Acontece muitas vezes? Chorar no dia seguinte? Claro, eu digo chorar, não é necessariamente chorar, mas sentir as coisas, ou seja, a longo prazo, no meu caso, eu sinto mais a longo prazo do que no momento. Não é? No momento, as situações, a pessoa habitua-se àquilo e cria uma espécie de carapaça para poder reagir. E depois há coisas que a pessoa se habitua, a ver mortes e coisas assim, isso é como os médicos habituam-se a trabalhar nisso e já não ligas. Mas a longo prazo,
quando observas muitas situações destas, isso começa-te a criar uma certa desilusão com o ser humano, uma certa tristeza em relação ao mundo, quer dizer, como é que se pode estar feliz, ou perdes uma certa leveza, não é? Da vida, por ter tido contacto e perceber como os seres humanos se comportam em certas situações, etc. Portanto, é mais a longo prazo que isso te afeta, em termos de, pode-se falar de trauma ou coisas do género, não é? Isto não é bem trauma no sentido psicológico, é mais no sentido moral, não é? Um trauma moral. Afeta-te a forma como tu vês o bem e o mal e acreditas no ser humano, isso afeta-te. E não há nada a fazer, não vale a pena ir ao psicólogo, não é? Esse tipo de trauma fica lá, e ainda bem, porque eu quero, sempre há uma razão, viver estas experiências, considero que me é útil, que é positiva, o trauma com que eu fiquei. Mas esse, chamaste-lhe trauma, que é uma maneira... Trauma entre aspas, não é? Sim, Não é trauma uma no maneira sentido... legítima de lhe chamar, mas não te tornas mais cínico para conseguir aguentar a próxima? Sim, quer dizer, sim, na prática, sei lá, as pessoas quando estão, tal como os médicos também dizem piadas em relação aos doentes, a pessoa está numa situação de guerra e também diz piadas em relação aos mortos, ou seja, cria-se, isto é inevitável, cria-se um cinismo nesse sentido da pessoa, às vezes até como forma de defesa, né? A pessoa fazer humor com a tragédia dos outros, etc. Isso acontece, mas isso não é profundo, né? Isso é uma forma apenas de reação. Eu não diria cinismo, diria que tu crias a compreensão que tens do ser humano torna-se diferente necessariamente por causa dessas experiências. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que o ser humano é bom por natureza. Portanto, essa teoria do bom selvagem, comigo, claro que não pega, não é? O ser humano é bom e a sociedade é que o torna mau, não. Eu acho o contrário, não é? O ser humano é mau e a sociedade pode torná-lo bom. Não é? Isso é que eu acredito. A civilização é que civiliza o homem. É que o homem tem essa capacidade também de se corrigir, de melhorar, mas custa muito, não é? Porque quando já vi muitas situações em que os seres humanos são deixados assim, mais ao seu arbítrio do momento, e não há bondade possível, quer dizer, o ser humano é perfeitamente selvagem. Eu acho... Isto não é cinismo, isto é realismo. Não, eu gosto de ouvir, porque é mesmo assim, bebeste destes sítios todos e formulaste esta conclusão. Eu não sei se nós ainda estamos a transmitir, mas gostava também de vos ouvir, vocês estão aqui, se alguém quiser dizer alguma coisa... Ou perguntas, não é? Perguntas, ou comentário... Ou respostas. Olha, Fernanda... Está ali? Já sei. Ok. Que é, qual é que é a diferença ou relação entre a viagem interior, isto é, a viagem ao lado do nosso quarto ou a viagem à nossa terra, e a viagem que experienciamos fisicamente, e isso é uma coisa independente da outra? Ok. É para os dois? Sim. Ok. Queres começar? Pois, falo eu então agora. É uma pergunta muito interessante, com uma resposta que pode ser ou muito complexa ou muito simples. Vou optar pela simples, que é: não existe diferença. Não existe diferença nenhuma, tem muito a ver com a nossa disponibilidade e com o inspirado que estamos. Eu fiz esta pergunta do cinismo precisamente porque é muito difícil viver hoje em dia refiro-me a 2021, mas se calhar refiro-me às coisas que eu passei, não sei, depende de cada pessoa, sem cedermos ao cinismo, sem um desencanto total em relação a muitas coisas. E a última coisa que eu queria, o cínico ainda posso ser, agora amarga é que jamais, não é? O amarguismo, ser amargo é que acho que é o pior defeito ou a pior armadilha que um viajante pode cair. Os argentinos, por exemplo, a pior coisa que podem chamar uns aos outros é amargo. Dizem isto muitas vezes, ouvimos isto muitas vezes como grande ofensa. E, portanto, essa disponibilidade está nos olhos, está na inspiração com que nós acordamos todos os dias. Acho que é um bocadinho mais difícil combater a rotina da nossa terra e do nosso quarto e dos elementos que conhecemos. E isso pode ser entorpecedor, mas não tem de ser. Por exemplo, eu agora não viajo há 1 ano e tal e não mais, se calhar, um ano e alguns meses.
E de todo sinto que não estou a olhar para as coisas por onde passo sem esta curiosidade infinita. E não sei se vai durar muito, mas também tenho esse traquejo de conseguir alimentar-me dessa grande disponibilidade para as coisas. A mim agora até me parece que o sol tem uma cor diferente, ultimamente, está mais branco. O que é que aconteceu com o sol, com a luz? Está forte, está qualquer coisa estranha e diferente. Enfim, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, a ideia é essa, ou seja, eu acho que a viagem é sempre uma viagem interior, no sentido em que nós viajamos para nos conhecermos a nós próprios, não é? Essencialmente, eu acho que nós não viajamos para conhecer o exótico, aquilo que é diferente. É isso no primeiro momento, mas o que nós pretendemos realmente é encontrar nos outros aquilo que nós também temos em nós, não é? Mas nem sabíamos que tínhamos. E, portanto, aí alargamos o conhecimento de nós próprios. Eu torno-me maior depois de ter viajado. Porque, assim como há bocado dizia, também sinto muito isso, que quando viajamos, eu, por exemplo, adoto cidades, não é? Essa cidade passou a ser a minha cidade também, não é? Há sítios que passam nós pertencemos ao sítio mapa. E o sítio ao nosso mapa interior, não é? Portanto, até geograficamente, alargamos o nosso território onde vivemos, não é? Eu sinto-me a viver em várias cidades, além do sítio onde vivo. É uma relação afetiva que tenho com essas cidades. E, portanto, ao conhecer pessoas que pensam, sentem, vivem experiências muito diferentes da minha, a única forma que eu tenho de as compreender é tentar perceber se em mim também existe aquilo. E então, na minha experiência de repórter, isso é muito engraçado, porque quando eu entrevisto facínoras, a única forma de os entender é ver os facínora que há em mim, não é? Também isso, não é? E realmente encontro, lá está escondidinho, mas existe. E, portanto, isso dá-nos uma consciência maior do que nós somos e conhecemos mais a nós próprios. Mas, ao mesmo tempo, a viagem é estarmos abertos ao exterior, não é? Isto só se consegue com uma abertura ao exterior. E, para mim, o espírito de viajante é esse, como tu dizes, é de repente perdermos esse entorpecimento e termos a capacidade de absorver, de ver as coisas, não é? As pessoas têm dito muito, eu tenho ouvido muito, se calhar vocês dizem ou já ouviram, eu estou desesperada para ir viajar, porque viajaram menos este último tempo. E eu compreendo perfeitamente esse sentimento, mas também, ao mesmo tempo, sinto que quando se viaja uma certa quantidade, que para cada um é uma matemática diferente, acho que depois o mundo começa-se a repetir. Já não se encontram muitos sítios profundamente originais. E não sei se é um sinónimo do tempo, mas também destes tempos que estamos a viver, que as coisas estão-se todas a tornar mais iguais muito rapidamente, e que realmente há 20 anos era muito diferente. Eu lembro perfeitamente de aterrar em Bombaim e o aeroporto de Bombaim era uma coisa... Era literalmente um homem atrás de uma caixa de cartão a controlar os passaportes, sem computador. E agora é dos aeroportos os de Bombaim, é um dos mais bonitos que eu conheço, é uma coisa gigantesca. E pronto, isto agora se calhar divaguei um bocadinho. Não sei se alguém queria dizer mais alguma coisa, Fernandes, a dizer qualquer coisa, não. Posso fazer uma pergunta? Sim. Sobre aquilo que estavas a dizer de que as coisas começam a repetir. Qualquer sítio ao que não nos encantamos com tanta facilidade. Se têm vontade de voltar a sítios onde tiveram há muito tempo e que não voltaram há 20 anos ou há 10 anos, isso também é ter Eu tenho muita. Há sítios que... Aliás, há um capítulo no livro da Raquel que fala precisamente sobre isso, de voltar ao mesmo sítio. E só se conhece um sítio quando se volta. Exatamente. Eu achei isso muito interessante, essa ideia. Concordo muito com isso, sim. Eu tenho viajado muito assim, mas agora há sítios que eu já não tenho tanta vontade de voltar, porque também já tive a minha história ali, e há outros que tenho imensa vontade de voltar. Há sítios que são, lá está, são nossos e voltaríamos sempre. Há outros que tenho muita vontade de lá ir com a minha filha, por exemplo, um dia mostrar-lhe... Não sentes medo de desencantar pelo local? Porque temos, no fundo, essa imagem na cabeça, não é? Eu já esta utopia que nós temos, e é interessante depois o teu raciocínio final, que eu até tinha aqui apontado e agora vou usar para responder a esta questão. Tu dizias assim, as viagens reforçaram a crença no paraíso. Isto é o Paulo a concluir mesmo esta saga em que ele se meteu.
E de facto eu acho que já sentimos todos que a viagem foi o maior sonho que eu já tive para concretizar. E depois concretizei, não concretizei todos, ainda não fui ao mundo todo, ou eu não quero ir ao mundo todo, não sou das pessoas que querem ir a todos os países, mas há uma parte do mundo que eu não conheço e isso continua a ser um sonho. Mas foi fundamental para mim, enquanto pessoa, para eu sentir que tinha sucesso é mesmo esta a palavra, como pessoa, ter ido a certos sítios. A ter feito a volta à América do Sul que eu fiz durante 6 meses e conseguir hoje em dia estar aqui e saber perfeitamente, quando falo da América do Sul, eu sei como é que eles são, como é que os chilenos são diferentes dos argentinos, como é que os ticos, as pessoas da Costa Rica, têm uma filosofia de vida. Pronto, tudo isso foi muito importante para mim. Agora, em relação a voltar, começo também a perceber é que haja tempo para ir a todos os que ainda querem ir. Não Mas sei é que o se vou mundo é muito voltar grande, não muito. é? É Mas como reler livros. Há pessoas que Exato. estão sempre a dizer que estão sempre a reler livros. Pois. Como? Eu não consigo perceber isso. Há tantos livros que eu ainda não li, vou agora perder tempo a reler. Mas também há uma coisa que eu acho em relação a isso, e faz sentido voltar aos mesmos sítios, porque acho que muito do que nós vamos à procura nos sítios é do movimento, é daquilo que acontece. E o mundo não é estático, não é? Nós não vamos ver um sítio, está visto. Se voltarmos lá 10 anos depois, provavelmente, não só é muito diferente, como é interessante compararmos e ver como é que evoluiu, não é? Como é que as coisas mudaram. Exatamente. Tanto que há muita tradição na literatura de viagens das pessoas voltarem muitos anos depois aos mesmos sítios. Não é? Há esse famoso livro do Paul Theroux, que 20 anos depois ou 30 anos depois foi fazer a mesma viagem pela Ásia. E não deixa de ser interessante, os sítios são todos diferentes de onde ele tinha ido, e é observar a evolução. E tens um padrão para poderes ver o que de facto mudou e como as coisas evoluíram, não é? Porque viste antes e depois. Eu acho que isso pode ser interessantíssimo. Agora também há esse risco, claro, tu teres criado uma imagem, aquele paraíso onde eu posso sempre voltar se tudo falhar, não é? Mas agora, afinal, porcaria de sítio, não é? Mesmo sempre em movimento. Sim. E cada década é muito diferente, pessoa para pessoa. Nós vivemos cada década, as pessoas mais velhas na sala poderão confirmar isso. Eu já conto aqui com 4. Bem, estou a viver a 4ª e cada década é completamente diferente. E, portanto, as viagens que fazemos em décadas diferentes são tão diferentes também. Isso é fabuloso, o viajante que vai viajar. Sim, nós próprios somos diferentes, não é? Eu agora estou muito não é? curiosa como é que eu vou ser uma viajante velha. Como é que eu vou ser? Vai ser espetacular! Eu estou curiosíssima. Como é que eu vou ser a viajante de 60 anos? Vai ser giro. O Paul Theroux diz que quando ele esteve cá, deu uma entrevista, ele disse é fantástico viajar sendo velho, porque ninguém nos liga nenhuma. Estás a ver? Ou seja, vai uma miúda, gira, vai viajar, porque está toda a gente a meter-se com ela. O Paul Theroux, o velhote, ele pode ser uma espécie de mosca a observar as coisas. Sim, ele via isso como uma coisa positiva. E é? Garanto. Temos 5 minutos, muito bem. Muito bem, então mais alguém? Mais uma pergunta? Ou um depoimento. Que eu ainda tenho aqui uma, senão ainda te pergunto. Não foste? Ok, enquanto esperamos, pergunta. Enquanto esperamos, eu queria te fazer uma pergunta muito prosaica. E isto entenderão a pertinência da pergunta quando lerem um livro, que é, gravas as conversas? Não. Não, Quer vais dizer, fazendo apontamentos. Depende. Porque tens ali diálogos Sim. que eu gostava, até do ponto de vista da construção, entender melhor, se gravas ou se... Pois. Não, isso é um tema muito complexo, esse, não é? Porque eu tenho toda esta experiência como jornalista, eu, por princípio, não gravo. Mas, quando são entrevistas longas, uma entrevista em que nos sentamos à mesa para ter uma longa conversa, aí sim. Okay. Quando é entrevista pela entrevista, não é apenas uma conversa como... Ou seja, se eu estivesse a gravar tudo o que acontece na viagem, seria impraticável depois desgravar. Claro. Eu geralmente tiro notas e desenvolvi uma técnica de tirar notas rápidas e saber distinguir o que é um diálogo e não é, para poder reproduzir diálogos. Portanto, geralmente é isso que eu faço. Mas quando são entrevistas, como algumas que aparecem aí, com aquele escritor filipino, por exemplo, o Senhor José, que é uma figura, até porque essa entrevista pode valer uma fortuna daqui a uns anos, não é? Porque ele é uma figura, aí até gravei em vídeo, algumas gravo. Mas mesmo quando gravo, nem sempre depois uso a gravação, é só mesmo para ficar com ela como referência, se for necessário, mas o meu instrumento de trabalho realmente é tomar notas. Muito bem. E, por exemplo, tu quando estás a conversar com as pessoas, há aquela personagem muito interessante, a personagem do artista que faz as instalações
Isto era em que país? Já não me lembro. Um artista que faz umas instalações muito conhecidas, eu tive de ir à internet, é chinês. Não sei o que estás a falar, Não se é estás- uma artista coreana, uma mulher que... Uma artista coreana. mas com quem não cheguei a falar. Exatamente. Sim, porque andei atrás tu também dela, levaste mas... umas baldas. Sim, também, a viagem é feita de frustrações também, não é? Exatamente. E eu falo como é que andei à procura dela e tal, mas depois ela não recusou-se, passou não cartão. não quis falar comigo, não é? Pois foi. Pois Sim. era isso que eu estava a tentar entender, porque eu percebi que ali a preparação serviu de muito pouco, não é? Não tinhas rede. Sim, esta viagem foi toda feita sem grande preparação, ou seja, mesmo... Eu só levava as entrevistas marcadas a primeira cidade que visitei, Bangalore. Eu tinha aqui 2 entrevistas, de resto foi tudo à medida que eu ia construindo as minhas perguntas na minha cabeça, hoje em dia temos a vantagem de poder viajar com a internet, né? Porque facilmente se contacta, e ia marcando entrevistas à medida que ia viajando, não estava nada planeado. A única coisa planeada era as cidades onde ia, apenas porque é mais barato marcar as viagens previamente, e tinha os bilhetes comprados e, portanto, sabia em que dias é que ia apanhar o avião. O resto é tudo mais ou menos improvisado. E qual é o teu, agora mesmo para terminar, qual é o teu conselho? O Paulo também é professor, mas agora eu quero é que dês assim, o teu conselho mais humano. Qual é a característica que temos de desenvolver, se não a tivermos, mais importante para um viajante fazer uma boa viagem? Sim, são muitas. A principal é a capacidade de estar atento. Que é a tal capacidade que nós podemos desenvolver na nossa própria cidade, não é? Lá está. Não é preciso estarmos a viajar para o outro lado do mundo, é apenas, de repente, imaginarmos que agora, da próxima meia hora, eu vou ser um viajante, vou olhar com um olhar novo e fresco para tudo, coisas que eu vejo todos os dias, não é? Essa atitude é o fundamental da atitude do viajante. E depois, claro, há uma série de coisas práticas, uma delas, por exemplo, é não levar bagagem, não é? Não levar bagagem, isso é fantástico. Não levar nada, o mínimo possível, uma escova de dentes e uma muda de roupa, 2. Eu não consigo. Mais nada. A principal razão é porque geralmente as pessoas pensam que têm que levar muita coisa para serem mais independentes. Exatamente. Não é? Mas ser independente é o pior inimigo do viajante. Nós devemos tornar-nos dependentes para precisarmos dos outros e contactarmos com eles. Isso é muito interessante. Aparece Quanto aqui também. mais dependentes somos, mais temos que pedir ajuda, conselhos, indicações. Por exemplo, antes era comum nós pedirmos indicações na rua. Eu agora, por exemplo, já não me lembrava onde é que era a casa independente e fui ao telemóvel, por lá já não fui falar com ninguém. Claro, acabei por ir, depois, mas antes era muito mais rico, a pessoa ia falar com pessoas só para pedir. Hoje em dia, a tecnologia pretende substituir-se ao contacto humano, não é? É mesmo isso. E na viagem, isso é o oposto do que tu queres. Tu queres é contactar com pessoas. Portanto, o ideal é nem ter GPS, nem telemóvel. Claro que também há coisas que depois temos que há um equilíbrio. Ceder, claro. Mas quanto mais dependentes estivermos em termos das nossas coisas, os transportes, por exemplo, etc. E depois, claro, a leveza, né? Para não levares nada, estás livre, podes levantar-te de manhã e não sabes onde é que vais dormir nessa noite. Isso é o ideal de um viajante. Eu tenho de levar um creminho, é a minha. Pronto, mas isso é uma coisa levezinha. Um creminho, mas eu levo grande. Não, a minha, que é muito parecida com a tua, evidentemente, mas é a perspicácia, é saber ler informação muito rápido e muita informação. De facto, quando estamos a viajar, temos de saber ler a informação visual e temos de saber ler uma informação que não é palpável, que não é visível, mas que pode estar ali, que pode estar... Já me aconteceu várias vezes, várias vezes não, mas já me aconteceu estar num sítio e ter, assim, quase um feeling de não estou aqui bem, sair e passar um carro e bater ali naquele sítio. Já me aconteceram situações destas. E é essa capacidade que me vem realmente das viagens. Ou seja, claro que hoje desenvolvi, sendo pequena, acampando, uma série de experiências mais da minha infância, mas quando uma pessoa viaja tem mesmo de ter aquela sensação quando se chega ao Japão, e que agora já aparecem as coisas em inglês, mas que de antes todas as indicações para apanhar um comboio, um metro, o que fosse, era tudo em japonês, com os caracteres japoneses. E isso é uma coisa que é... Imagina o que é estarem a ler as informações para apanharem um transporte, para ir para um sítio que não conhecem, e ainda por cima o alfabeto não ser o nosso. Na Também China, me aconteceu na Grécia. Não é a parte da China, na China ainda é assim. Não só as pessoas não falam, os sítios, as coisas estão escritas, não há hipótese nenhuma de informação. Mas lá está, mas hoje em dia já há o tradutor do Google e há pessoas que falam com o tradutor, pronto, estraga tudo, estraga a experiência. Isso é outra coisa, também outra
sempre que possível, o desaconselho é não estar contactável, ou seja, Ok. pelo menos eu acho que um dos meios que tornam a viagem, mesmo tu ter esse encantamento da viagem, entrar num estado de espírito, etc., é a pessoa cortar o contacto. Pois. É de repente, não só de construirmos o nosso eu diferente para a viagem, né? Também construímos uma personagem para a viagem, Exatamente. e imbuímos-nos completamente de um espírito, do mundo, dos cheiros, da música, tudo isso. Se de repente telefonamos à esposa ao fim do dia, pronto, quebra-se tudo, né? Temos um contacto sempre com o nosso mundo. Claro que isso hoje em dia é inevitável, mas quebra muito o encanto das viagens, né? Acho que devemos cortar isso ao mínimo, ao essencial. Um telefonema por dia, para ver se os filhos estão bem, mas depois não estar sempre em contacto, perguntar coisas. Sim, a partilhar, não é? A partilha tem de ser depois, para estares a viver a experiência. Sim. Muito bem, eu acho que vamos todos agora em viagem, sair daqui e fazer qualquer coisa interessante. Resta-nos agradecer a vossa presença, sobretudo aos que estiveram cá, aos que nos acompanharam em casa também. É extraordinário falar com o Paulo, de facto, são experiências muito ricas que ele traz neste livro. É ótimo falar com a Raquel. E acho que é interessante estas conversas de viajante. No fundo, é uma conversa parecida com aquelas que se acontecem nas próprias viagens, não é? Exatamente. Quando nos cruzamos com viajantes. Eu sempre tive muita ideia, as viagens também são diferentes consoante o meio de transporte que utilizamos. Eu gosto muito do comboio por causa disso, porque no comboio encontram-se, tem-se conversas incríveis no comboio, não é? A pessoa no comboio pode movimentar-se, não está ali como numa caminhonete enfiado no mesmo sítio, e conhecem-se pessoas, há grandes conversas que têm pela noite dentro, nos comboios, esses encontros entre viajantes, às vezes, não é com as pessoas locais, é com pessoas que também viajam, sim. às vezes são incríveis, não é? Com as experiências que eles trazem e as sensações. Próxima vez que conversarmos, elaboramos um bocadinho sobre esta coisa das personagens que nós criamos em viagens. Sim. Que é outro tema que também é fascinante. Sim. Muito bem, não sei se sou Obrigado eu a encerrar, a todos. se é a Margarida. Obrigada à Margarida também por nos ter recebido nesta livraria, que é a Ler Por Aí, que é nova. Nós estamos na Casa Independente, mas a livraria é cá em cima. E eu estive lá hoje, tem livros fabulosos de viagem, não só, mas muitos de viagens. Também deixar esta palavra e obrigada. Até breve. Obrigado.